Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 4 de maio de 2024. São 4 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 10 horas da manhã lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo mais cedo do que de costume, porque vocês sabem, hoje é o dia da minha cirurgia, eu tenho que ir para o hospital daqui a pouquinho. Então vai ser também um videozinho rapidinho. E o vídeo de Israel vai ser feito só depois da minha cirurgia, lá no quarto do hospital. Amanhã eu já volto para casa, então amanhã as coisas já devem normalizar, embora o vídeo da Ucrânia de amanhã também pode ser que seja mais simplificado um pouquinho, né? Pois bem, tivemos um ataque de drones russos aqui contra a cidade de Kharkiv, que causou algum prejuízo à infraestrutura civil, mais uma vez, os russos querendo causar terra arrasada aqui em Kharkiv, um absurdo isso. Houve um incêndio numa fábrica na Alemanha que o pessoal estava preocupado de ser a fábrica que faz os mísseis antiaéreos SAMP-T, que são mísseis aéreos usados pela Ucrânia, né? Poderia ser uma sabotagem russa, poderia ser um ataque russo lá na Alemanha, mas o pessoal esclareceu que não, que é a mesma fábrica, é o mesmo fabricante, mas a unidade que pegou fogo tem a ver com peças, com cromagem de peças de carro, então não tem nada a ver com a parte de defesa aérea, portanto não houve nenhum problema nesse sentido ali, né? É lógico, é um problema, foi um incêndio, provavelmente um acidente, mas não causou nenhum impacto na Ucrânia de forma geral, né? Na linha de frente não temos nenhuma grande novidade, não saíram ainda os mapas do dia de hoje, então a gente não tem nenhuma noção de pequenos avanços, mas o que teve foi isso, algum pequeno avanço russo, sem nada significativo, é o panorama que a gente já tem descrito aqui nos últimos dias, né? A Astraia Intel fez um thread explicando novamente a situação aqui em Robotny, falando justamente que não, os russos não tomaram Robotny, ao contrário do que algumas pessoas estavam avaliando algum tempo atrás, né? No máximo, a parte sul da cidade está em zona cinza aqui, mas a parte norte ainda está em poder dos ucranianos. Aquele negócio dos russos terem colocado a bandeirinha é aquela velha história de mandar alguém correndo lá, botar uma bandeirinha e sair correndo. Não conseguiram tomar o lugar de forma alguma, né? Os protestos na Geórgia continuam muito grandes contra a lei dos agentes estrangeiros russos, né? Então cada vez maior ali o confronto entre polícia e manifestantes. A situação está ficando crítica ali na Geórgia, né? E a gente tem boas notícias em termos de ajuda. A Giorgia Meloni prometeu mais um SAMP-T, que é um sistema de defesa antiaéreo de fabricação italiana e francesa, que é o equivalente a um Patriot. Então é mais um Patriot para a Ucrânia. Excelente notícia isso. Temos outras boas notícias em termos de armas também. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por pessoal da Cartinha da Democracia, Corvo Joe e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, os russos lançaram alguns drones contra a Ucrânia, particularmente contra Kharkiv. Kharkiv tem sido um alvo frequente dos russos aqui, tanto com drones, quanto com bombas FAB, quanto com mísseis. Realmente muito triste, basicamente visando infraestrutura civil. Causou algum dano, sim, à infraestrutura civil, nada de militar. Enfim, é o que aconteceu de ontem para hoje, né? Teve esse incêndio também no shopping center em Khabarovsk, lá na Rússia. Uma área de 1.100 metros quadrados pegou fogo no shopping. Provavelmente algum acidente ou então algum lojista querendo colher o seguro, né? Devido à economia ruim por lá. Agora, o incêndio que chamou a atenção foi esse daqui, ó. Uma fábrica da Diehl, que é uma indústria alemã que fabrica, entre outras coisas, mísseis para o IRIS-T, que é o sistema de defesa antiaéreo. Ela pegou fogo na Alemanha ontem, um grande incêndio, dá para ver aqui algumas imagens realmente impressionantes do incêndio ali na fábrica. Muita gente ficou assustada, achando que poderia ser uma sabotagem russa, coisa e tal, para prejudicar a Ucrânia, esse tipo de coisa. É possível que seja uma sabotagem russa, não dá para descartar isso, né? Os russos têm infiltrados na Alemanha, na Ucrânia, em todo lugar, mas não consta que tenha causado prejuízo. Se foi uma sabotagem, falhou, né? Como o pessoal está acrescentando aqui, a planta, essa indústria aqui de fato pertence a Diehl,
porém essa unidade específica não produz armas, mas peças de carro. Na verdade é uma fábrica de cromagem de peças de carro. Então não tem nada a ver, não afetou absolutamente nada no esforço de guerra, né? Bom, falando sobre a linha de frente, mais uma vez não teve nenhuma grande mudança aqui, alguns pequenos avanços russos, os russos continuam insistindo muito nesses últimos dias, eles sabem que não tem outra possibilidade, né, não vão ter outra oportunidade mais adiante. Alguns dias atrás a gente falou sobre a situação aqui em Robotny, em que houve uma imagem dos russos com uma bandeirinha aqui no norte do vilarejo de Robotny, né? O vilarejo de Robotny é uma cidade pequena que já foi totalmente destruída, um vilarejozinho, não tem nada mais ali, né? Mas isso já desde a ofensiva ucraniana do verão passado, e os russos botaram uma bandeirinha ali, né? E aí muita gente marcou Robotny como retomada pelos russos e coisa e tal. A propaganda russa está fazendo muita questão de dizer isso, que não, que retomamos Robotny e coisa e tal. Mas a verdade é que não, né? E a Astra Intel explica aqui, ó. Muitos de vocês pediram para eu explicar a situação no vilarejo de Robotny. Deixa eu falar uma coisa bastante clara, né? Atualmente, nenhuma parte de Robotny está sob controle das forças russas. Porém, a questão está no fato de que a parte sul, a metade sul do vilarejo, está numa zona cinza. Naquela área é impossível, tanto para os russos quanto para os ucranianos, manterem alguma posição ali, né? Nem os russos conseguem fazer a posição ofensiva, nem os ucranianos defensiva, porque simplesmente não tem nada ali, então é uma área totalmente destruída, né? Os ucranianos no norte, eles têm algumas trincheiras, têm algumas posições defensivas, mas do sul para baixo, do centro para baixo, eles não conseguem isso. Todo dia o inimigo consistentemente tenta tomar as posições ucranianas, né, os russos, com o apoio de veículos armados e carrinhos de golfe, aqueles carrinhos chineses, né? Porém, esses esforços acabam com eles sendo identificados e neutralizados por drones e artilharia ucraniana. Alguns russos foram, então, numa tentativa de se esconder entre os escombros do vilarejo, mas eles foram rapidamente caçados por drones ucranianos no mesmo dia e no dia seguinte. A situação é, de fato, desafiadora, porque desde que as fortificações no sul de Robotny foram pegas, realmente não tem nenhum lugar para se segurar ali em Robotny, né? Ou seja, o que ele fala é o seguinte: havia uma série de trincheiras aqui no sul de Robotny que os ucranianos tinham preparado, era a posição defensiva ucraniana aqui, e infelizmente essas trincheiras foram tomadas pelos russos, né, aqui no sul de Robotny. E com isso os ucranianos ficaram numa posição ruim. Por quê? Porque no vilarejo em si não tem muita defesa, só do norte para cima, tem outras trincheiras aqui mais acima. Então essa é a situação, né? É lógico, os ucranianos estão com aquela ideia de que não vão se segurar para manter a todo custo o território, não é isso. A questão é que no fronte de Zaporizhia, isso é considerado o fronte principal para os ucranianos aqui, diferente do fronte leste, que eles não se importam muito de perder posição aqui. O fronte de Zaporizhia, os ucranianos têm mantido com mais rigor, é considerado um fronte estratégico para ganhar essa guerra, né? Então, de novo, os ucranianos não vão se segurar a qualquer custo em Robotny. Se tiver que ceder a Robotny, não tem problema. O foco agora é manter os recursos, manter o pessoal, manter equipamento, mas, por enquanto, ainda não chegamos nesse momento, né? O Tatarigram traz a informação aqui que, apesar dos esforços da propaganda russa para dizer a narrativa de que a Rússia está avançando todo dia e não sei o que lá, e o grande objetivo aqui, no caso, é justamente tentar assustar o Ocidente, assustar a Ucrânia. É a última coisa que a Rússia pode fazer, eles não podem fazer nada além disso, né? Apesar dessa narrativa, a informação é que lá em Bielorrivka, os ucranianos conseguiram de fato repelir todos os assaltos sem nenhum avanço russo aqui, né? Bielorrivka é esse outro ponto aqui do fronte, não é o fronte principal prioritário para os ucranianos, mas é lógico, podendo evitar avanço russo, os ucranianos vão evitar avanço russo, né? Então, aqui em Bielorrivka, os ucranianos conseguiram impedir esse tipo de coisa, né? Bom, o Azov Sul traz aqui um recadinho que saiu lá nos bloggers russos, dizendo que existe um novo tipo de drone ucraniano. Isso é uma coisa muito positiva, a Ucrânia de fato desenvolve novos drones, o tempo todo está tendo novidades sobre isso. E ele diz aqui que primeiro o drone voa sobre o equipamento e joga munição incendiária.
A munição incendiária entra em ignição no ar, provavelmente alguma coisa com fósforo, não dá para apagar esse incêndio, e depois da substância incendiária que chegou, o próprio drone se explode junto do equipamento. É o caso que a gente estava explicando, né? Como que a Ucrânia vai fazer para contornar as redes de proteção, os tanques tartaruga e coisa e tal, né? Isso daqui é a resposta ucraniana. É um drone que joga primeiro uma carga incendiária, que pega fogo na rede, pega fogo na proteção que você tem ali, inclusive proteção de metal, chapas de até 8 milímetros de metal são destruídas com isso, e aí depois o drone está livre para atacar aquele tanque ou a coisa que for, né? A refinaria, o tanque de petróleo, o que quer que seja, né? Bom saber que os ucranianos continuam inovando na frente de batalha para resolver os problemas e rápido, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre os objetivos russos em 2024, que continuam sendo a tomada de Donetsk e Luhansk, os grandes objetivos, mas não tem grande novidade aqui, a gente já sabia disso. Eles falam sobre as forças russas, a pretensão de fazerem uma grande contraofensiva, uma grande ofensiva agora no mês de maio. A gente está vendo isso acontecer, os russos sabem que é a última oportunidade que eles têm. Enfim, nenhuma grande mudança aqui, nenhuma grande informação significativa, né? O que a gente tem de informação interessante é que na Geórgia, grandes protestos ali contra o partido pró-Rússia lá na Geórgia. A gente já explicou essa situação, a Geórgia é esse país aqui, tem problemas parecidos com a Ucrânia, problemas de Rússia, ou seja, é um país que já esteve na esfera de influência russa, quer se livrar disso, quer se associar à Europa, porque, por óbvio, todo mundo quer isso, todo mundo quer mais prosperidade, todo mundo quer mais liberdade, né? A Rússia, lógico, contra-atacou, fez aqui na Geórgia a mesma coisa que fez na Ucrânia, invadiu aqui alegando, entre aspas, movimentos separatistas que nunca existiram aqui, tal como o, entre aspas, movimento separatista de Donetsk e Luhansk, nunca existiu de fato. Então invadiram essas áreas aqui, então existem províncias rebeldes, entre aspas, mais uma vez, aqui na Geórgia, da Abcásia e da Ossétia do Sul, mas no final das contas, nesse momento, o governo é pró-Rússia lá na Geórgia, só que ele está querendo passar uma lei que basicamente inviabiliza a entrada da Geórgia na comunidade europeia. É uma lei sobre a prisão arbitrária de agentes estrangeiros. Qualquer um que o governo disser que é agente estrangeiro pode ser preso. Isso é uma lei considerada inaceitável pelos padrões da União Europeia. E os georgianos não querem essa lei também, porque querem entrar para a União Europeia, e o partido pró-Rússia quer aprovar essa lei, nem tanto, até para perseguir também as pessoas, mas principalmente para evitar a entrada da Geórgia na comunidade europeia, né? É um absurdo o que está acontecendo, o povo de um lado, a porcaria do governo de outro, né? Parece o Brasil. Enfim, é situação parecida aqui com a Ucrânia, e eles estão num momento lá que muita gente está descrevendo como um momento Praça Maidan, né? Não dá para saber exatamente qual vai ser a consequência disso daqui, mas dá para ver aqui a briga com policiais recuando de forma desordenada, ou seja, a situação não está fácil por lá não, né? Realmente há um descontrole ali nas ruas de Tbilisi. Vamos aguardar para ver o que acontece ali, né? Bom, temos algumas boas notícias em termos de armamento vindo para a Ucrânia. A fábrica de Scranton, na Pensilvânia, chegou a um volume de 36 mil munições por mês, né? 36 mil projéteis de artilharia por mês, produz projéteis de 155 milímetros. Então, antes da guerra era só 7 mil, já está em 36 mil, a expectativa é aumentar ainda mais. Ou seja, os Estados Unidos estão de fato aumentando o esforço na produção de armamento para atender a Ucrânia, né? Também aqui os Estados Unidos e as nações aliadas, né, o pessoal do Ocidente, estão em conversa para construir um grande pacote de ajuda para a Ucrânia de 50 bilhões de dólares, ou seja, além do pacote de 50 bilhões de euros da Europa, além do pacote de 61 bilhões de euros americano, um outro pacote de 50 bilhões de dólares, usando os lucros dos ativos russos congelados, né? O plano está sendo desenvolvido no G7, com os Estados Unidos forçando esse apoio ali nesse encontro que vai ter em junho. Então tem essa expectativa de aprovação de mais 50 bilhões em ajuda militar para a Ucrânia. Seria ótimo isso daí, né?
A Itália a Meloni acabou de avisar que vai mandar um sistema de defesa antiaérea SAMP-T antes da próxima reunião do G7. O SAMP-T é o equivalente francês e italiano do Patriot, então é um sistema de defesa antiaéreo muito positivo, muito bacana. Que bom que a Itália está do lado certo, é o que eu falo, a Giorgia Meloni representa a direita correta, a direita que está fazendo as coisas do jeito certo. Não é à toa que é a direita que está crescendo mais lá na Europa, né? Bom, mercenários cubanos eliminaram seu próprio comandante russo na Ucrânia, né? Parece que teve uma revolta lá. Aliás, revoltas no exército russo não é uma coisa muito distante, né? Já teve vários casos desses de soldados russos matarem o próprio comandante, porque é uma pressão muito grande no comando russo para avanço e para fazer ataques de carne, que morre todo mundo, sem preparação, sem artilharia, sem condição nenhuma. E algumas vezes os soldados simplesmente se recusam a fazer isso, eventualmente chegam em confronto com o oficial e acabam gerando este problema todo, né? Enfim, parece que os mercenários cubanos fizeram um favor aí aos ucranianos, eliminando o comandante. Tomara que façam isso mais vezes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.